Por trás de cada grande história, há sempre uma história ainda maior que permaneceu em silêncio. Você já se perguntou quem foram os pais da Virgem Maria? Quem criou, educou e formou aquela que seria escolhida para ser a Mãe de Deus? Esta é uma história sobre fé católica, sobre a providência divina trabalhando através de corações simples e fiéis. Uma história que nos ensina sobre esperança, perseverança e confiança absoluta em Deus. Hoje, vamos conhecer Joaquim e Ana, os avós de Jesus Cristo. Dois santos que viveram uma das mais belas lições de fé da história da humanidade. Prepare seu coração, porque esta narrativa vai tocar sua alma de uma forma que você jamais esquecerá. O que você faria se Deus parecesse ter se esquecido de você? Se suas orações mais profundas permanecessem sem resposta por décadas? Era uma manhã como tantas outras em Nazaré, pequena cidade da Galileia, há mais de 2000 anos. O sol nascia tímido entre as colinas, e Joaquim caminhava lentamente em direção ao templo, carregando sua oferta. Seus passos eram pesados, não pelo peso do que levava, mas pelo peso que carregava no coração. Aos seus 60 anos, Joaquim era conhecido como homem justo, temente a Deus, generoso com os pobres. Suas ovelhas eram as mais bem cuidadas da região, seus campos produziam abundantemente. Deus o havia abençoado em tudo, exceto naquilo que mais desejava. Senhor, murmurava enquanto caminhava, por que o Senhor fecha o ventre de Ana? Por que nos nega a alegria de sermos pais? Ana, sua esposa, estava em casa. Aos 55 anos, ela havia chorado todas as lágrimas que uma mulher pode chorar. Suas mãos, que deveriam estar ocupadas com os cuidados de filhos, passavam os dias tecendo, orando, esperando. Sempre esperando. Naquela cultura, a esterilidade era vista como sinal de desfavor divino. Os vizinhos sussurravam, alguns com pena, outros com julgamento. Que pecado terão cometido para que Deus os castigue assim? Quando Joaquim chegou ao templo, o sacerdote olhou para ele com uma expressão que conhecia bem. Era a mesma expressão de sempre, uma mistura de compaixão e constrangimento. Joaquim, disse o sacerdote, baixando a voz, você sabe que não posso aceitar sua oferta. Um homem sem descendência, como pode Deus abençoar seu sacrifício se ele mesmo não o abençoou com filhos? As palavras caíram como pedras no coração de Joaquim. Ele havia ouvido isso antes, mas desta vez algo se quebrou dentro dele. Sem dizer uma palavra, pegou sua oferta e saiu do templo. Não voltou para casa. Não conseguia enfrentar o olhar de Ana. Não conseguia explicar mais uma vez porque suas orações pareciam não chegar ao céu. Joaquim caminhou até as montanhas, onde costumava levar suas ovelhas. Ali, longe de todos, ele poderia gritar sua dor sem ser ouvido, poderia questionar Deus sem escandalizar ninguém. Por 40 dias e 40 noites, ele permaneceu ali, jejuando, orando, lutando com Deus como Jacó lutou com o anjo. Suas lágrimas regavam a terra seca, suas orações subiam como incenso ao céu. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Clamava com a voz rouca. O Senhor deu filhos a Sara quando ela já não tinha esperança. Deu Samuel a Ana quando ela chorava no templo. Por que nos esqueceu? Porque nosso amor não pode gerar vida. Enquanto isso, em casa, Ana vivia seu próprio calvário. Os dias se arrastavam como anos. Ela não sabia onde Joaquim estava, se voltaria, se estava vivo. A casa, sempre silenciosa pela ausência de filhos, agora estava duplamente vazia. Uma tarde, Ana estava em seu pequeno jardim quando viu um ninho de pássaros na árvore. A mãe pássaro alimentava seus filhotes com tanto cuidado, tanto amor. Ana desabou em lágrimas. Até os pássaros do céu têm filhos, Senhor, soluçou. E eu, que o amo, que o sirvo, permaneço estéril. Se é para eu morrer sem conhecer a alegria de ser mãe, que seja feita a vossa vontade. Mas se ainda há esperança, se ainda há um milagre guardado para nós, eu prometo que dedicarei este filho inteiramente ao Senhor.
Era uma oração perigosa. Ana estava oferecendo algo que nem tinha, prometendo entregar aquilo que mais desejava. Mas sua fé era maior que sua dor. No 40º dia de jejum de Joaquim, algo extraordinário aconteceu. O céu, que parecia de bronze por tantos anos, finalmente se abriu. Um anjo apareceu a Joaquim, com uma luz que fazia o sol parecer pálido. Sua voz era como o som de muitas águas, mas também terna como a brisa da tarde. Joaquim, servo fiel do Altíssimo, suas orações foram ouvidas. Suas lágrimas foram recolhidas. Ana, sua esposa, conceberá e dará à luz uma filha. Esta criança será bendita entre todas as mulheres, e dela nascerá a salvação do mundo. Joaquim caiu de joelhos, tremendo. Não era possível. Depois de tantos anos, depois de tanta dor. Vá ao templo. Continuou o anjo. Ana estará lá. Deus fez por vocês algo que será lembrado por todas as gerações. Ao mesmo tempo, em Jerusalém, Ana havia decidido ir ao templo fazer uma última súplica. Ela não sabia que Joaquim estava vivo, não sabia que ele também havia recebido uma visita celestial. Sabia apenas que precisava entregar tudo a Deus. Enquanto orava no templo, o mesmo anjo apareceu a ela. Ana, mulher de fé inabalável, o Senhor ouviu sua oração. Você conceberá uma filha que será a alegria de Israel. Vá à Porta Dourada, onde encontrará Joaquim. A Porta Dourada do templo nunca havia presenciado uma cena tão emocionante. Joaquim chegou primeiro, o coração batendo como se fosse explodir. Havia perdido peso durante o jejum, mas seus olhos brilhavam com uma luz nova. Quando viu Ana se aproximando, o tempo pareceu parar. Ela caminhava lentamente, ainda processando a visita angélica, ainda tentando acreditar no impossível. Seus olhares se encontraram à distância. Não precisaram de palavras. Correram um para o outro como jovens apaixonados, abraçaram-se e choraram. Choraram anos de dor, de espera, de esperança quase perdida. Ana, minha querida Ana! Sussurrou Joaquim. Deus não nos esqueceu. Ele nunca nos esqueceu. Ana respondeu entre lágrimas. Joaquim, um anjo me disse que teremos uma filha. Ali, na Porta Dourada, abraçados e chorando de alegria, eles compreenderam algo profundo. Deus não estava atrasado. Ele estava preparando algo extraordinário e precisava de corações purificados pela espera, pela dor, pela fé testada no fogo. 9 meses depois, numa manhã de setembro, Ana deu à luz uma menina. O parto foi suave, quase sobrenatural. A criança nasceu com uma serenidade que impressionou a parteira. Que nome darão à menina? Perguntou a parteira. Maria, respondeu Ana sem hesitar. Seu nome é Maria. O nome significava a exaltada por Deus, a amada do Senhor. Eles não sabiam ainda, mas estavam dando nome àquela que seria mãe de Deus, a rainha dos céus, a Imaculada Conceição. Joaquim segurou a filha nos braços e sentiu algo que nunca havia experimentado. Não era apenas alegria paternal. Era como se estivesse segurando o futuro da humanidade. Uma paz inexplicável tomou conta de seu coração. Pequena Maria, murmurou, você é a resposta de Deus às nossas orações. Mas sinto que é muito mais que isso. Você é a resposta de Deus às orações de todo o povo de Israel. Ana observava o marido com a filha e compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. Não eram mais apenas um casal estéril que havia recebido um milagre. Eram os guardiões de um mistério divino. Os primeiros anos de Maria foram de uma beleza indescritível. A criança crescia em sabedoria e graça, como mais tarde cresceria seu próprio filho. Joaquim e Ana perceberam desde cedo que estavam criando alguém especial. Maria nunca chorava sem motivo. Quando chorava, era como se estivesse intercedendo por algo ou alguém. Seus primeiros sorrisos pareciam iluminar toda a casa. Suas primeiras palavras foram Abba, papai,
referindo-se não apenas a Joaquim, mas como se conhecesse outro pai. Ana ensinou Maria a orar, a amar as Escrituras, a servir aos pobres. Joaquim ensinou-lhe sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade divina, sobre como confiar mesmo quando não se compreende. Quando Maria completou 3 anos, chegou o momento mais difícil na vida de Joaquim e Ana. Eles haviam prometido dedicar a filha inteiramente a Deus, e isso significava levá-la ao templo para ser educada entre as virgens consagradas. A caminhada até Jerusalém foi a mais longa da vida de Joaquim e Ana. Maria, com apenas 3 anos, caminhava entre eles, segurando suas mãos, sem compreender completamente o que estava acontecendo, mas confiante no amor de seus pais. Quando chegaram ao templo, o sumo sacerdote recebeu a família com reverência. Havia algo em Maria que impressionava a todos. A criança não demonstrava medo, apenas uma serenidade sobrenatural. Ana ajoelhou-se diante da filha e segurou suas pequenas mãos. O momento da despedida chegou. Joaquim beijou a testa da filha. Ana a abraçou como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Maria subiu os degraus do templo sem olhar para trás, como se soubesse que sua missão estava apenas começando. Os anos que se seguiram foram de uma saudade doce e amarga para Joaquim e Ana. Visitavam Maria sempre que possível, e a cada encontro se maravilhavam com o crescimento espiritual da filha. Maria crescia em santidade de forma visível. As outras virgens do templo a procuravam para conselhos, apesar de ser a mais nova. Os sacerdotes ficavam impressionados com suas perguntas sobre as Escrituras, com sua capacidade de compreender mistérios profundos da fé. Quando Maria completou 15 anos, chegou o momento de deixar o templo. Segundo a tradição, as virgens consagradas deveriam se casar ou retornar às suas famílias. Mas Maria havia feito um voto de virgindade perpétua, algo inédito e incompreensível para muitos. O sumo sacerdote, inspirado por Deus, organizou um sinal divino para escolher o esposo de Maria. Todos os homens solteiros da linhagem de Davi deveriam trazer uma vara ao templo. Aquela que florescesse seria o sinal. José, carpinteiro de Nazaré, homem justo e temente a Deus, trouxe sua vara sem muita expectativa. Era mais velho que Maria, um homem simples e trabalhador. Quando sua vara floresceu e uma pomba pousou sobre ela, todos compreenderam que era vontade divina. Joaquim e Ana estavam presentes naquele momento. Viram a escolha divina, conheceram José, e seus corações se encheram de paz. Deus estava cuidando de Maria, como sempre havia cuidado. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Maria voltaria para Nazaré, para perto de seus pais, sob a proteção de um homem justo que respeitaria seu voto de virgindade. Poucos meses depois do casamento de Maria, Joaquim adoeceu. Era uma doença suave, quase como um adormecer gradual. Ana sabia que o tempo deles na terra estava chegando ao fim. Maria vinha todos os dias cuidar do pai. José a acompanhava, e os 4 formavam uma família unida pelo amor e pela fé. Joaquim olhava para Maria e via nela algo que ainda não conseguia compreender completamente, mas que o enchia de reverência. Joaquim morreu numa manhã de primavera, segurando a mão de Ana e com Maria orando ao seu lado. Suas últimas palavras foram: "Obrigado, Senhor, por me ter permitido ver o cumprimento de suas promessas." Ana o seguiu poucos meses depois. Morreu nos braços de Maria, sussurrando: "Cuide bem do que Deus vai lhe confiar, minha filha. Você é mais preciosa do que imagina." Alguns meses após a morte de Ana, Maria recebeu uma visita que mudaria a história da humanidade para sempre. O anjo Gabriel apareceu-lhe com uma proposta que parecia impossível: ser a mãe do Messias, do Filho de Deus. Naquele momento, todas as orações de Joaquim e Ana, toda a sua fé, toda a sua espera, toda a sua educação a Maria, fizeram sentido. Eles haviam sido escolhidos por Deus para preparar aquela que seria a mãe do Salvador. "Faça-se em mim segundo a vossa palavra." Quando Maria respondeu usando palavras que havia aprendido com seus pais, a confiança absoluta em Deus,
a entrega total à sua vontade, a fé que permanece firme mesmo quando não compreende. Tudo isso Maria havia aprendido no colo de Ana e nos braços de Joaquim. O menino Jesus, quando nasceu, carregava em seu sangue humano a herança de Joaquim e Ana. A fé, a perseverança, a confiança em Deus que eles transmitiram a Maria foram transmitidas também ao Salvador do mundo. Hoje, mais de 2000 anos depois, a história de Joaquim e Ana continua a ecoar nos corações daqueles que enfrentam a espera, a dor, a aparente ausência de Deus. Eles nos ensinam: Deus nunca se atrasa. Ele tem um tempo perfeito para cada bênção, para cada milagre, para cada resposta. A esterilidade pode ser física, pode ser emocional e pode ser espiritual. Só que Deus pode fazer florescer vida onde parecia impossível. A educação dos filhos é a maior missão que Deus pode confiar a alguém. Joaquim e Ana educaram não apenas uma filha, mas a futura mãe de Deus. A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas. Como mostraram Joaquim e Ana, ambos confiaram e continuaram confiando em Deus, mesmo nas adversidades. Os avós têm um papel fundamental na transmissão da fé. Jesus cresceu ouvindo Maria contar histórias sobre Joaquim e Ana, sobre sua fé, sobre a confiança em Deus acima de tudo. Hoje você está ouvindo esta história, então quando olhar para sua vida e vir apenas espera, apenas silêncio, apenas portas fechadas, lembre-se de Joaquim e Ana. Eles esperaram 60 anos por uma resposta de Deus. E quando ela veio, foi maior do que tudo o que poderiam ter imaginado. Sua filha não foi apenas uma criança. Foi a mãe de Deus. Sua espera não foi apenas recompensada. Foi transformada na maior bênção da história da humanidade. Tenha certeza, Deus está preparando algo extraordinário em sua vida também. Talvez sua espera, sua dor, sua fé testada sejam os ingredientes que Ele está usando para escrever uma história de amor que será lembrada para sempre. Santos Joaquim e Ana, avós de Jesus, rogai por nós. Ensinai-nos a esperar com fé, a confiar com esperança e a amar com a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. Deixe seu comentário contando como esta história tocou seu coração. Inscreva-se no canal para mais narrativas que vão fortalecer sua fé. E lembre-se, sua história também pode ser um milagre esperando para acontecer. Porque os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro.